aqui eu trouxe, né, quem somos nós. Então, na verdade, vocês se sentirem à vontade de pode escrever no chat o que vocês estão procurando, tá? Então, vocês querem o quê? PEB 1, vocês querem ADI, quer professora de sala de recursos, o que vocês querem? Só comenta aqui no chat para mim ter uma ideia. E aqui eu vou abrir o espaço para falar, eu vou falar um pouquinho sobre mim, até para vocês entenderem, né? Quem sou eu e por que eu tô fazendo tudo isso, né? Então, eu sou, como eu falo, eu sou ex-contadora, contadora de contabilidade mesmo. Então, eu era da contabilidade, trabalhava em multinacional, mas a minha vida sempre foi a educação. Então, eu fiz transição de carreira em 2015 e passei, enfim, no meu primeiro concurso público, que foi em Mauá, como auxiliar de sala. E muito engraçado, minhas amigas estão aí, né? Eu fui auxiliar da minha mãe, né? Então, minha mãe é minha inspiração aí desde sempre. Então, eu entrei na prefeitura como auxiliar da minha mãe, mas obviamente não foi o primeiro concurso que eu passei, né? Então, tiveram outras. Eu prestei para São Caetano antes e não tinha passado, não passei, não deu. E aí eu falei, opa, alguma estratégia eu preciso mudar, né? E aí eu comecei a estudar um pouco a mais, porque eu precisava mudar a realidade que eu estava. Eu não estava bem na empresa. Então eu precisava sair para a educação. Enfim, resumindo, deu certo. Fui para Mauá. Na hora que eu estava para me formar, eu fui chamada para Santo André, foi um sufoco só. Quem estava comigo vivenciou essa loucura. Mas eu consegui. Então, Santo André, naquele momento, foi muito parceiro para mim de prorrogar a minha posse, né? Isso é uma regra? Não, tá? Então, quem ainda tá aí se formando, quem ainda vai, né, tá ainda na faculdade, fiquem atentos só a esses prazos que que a faculdade dá, tá? O meu caso que aconteceu, Santo André, quando ele tá chamando muita gente. Então, o processo demora em torno de 2 a 3 meses para essas pessoas iniciarem. Aí a gente ganha um tempinho para provar que a gente tem a nossa graduação, tá? Foi isso que aconteceu comigo. Eu tive esse tempo porque a data para começar era bem para frente. Então eu consegui, ainda bem. Então em 2017 eu entrei na prefeitura de Santo André e fiquei desde então. Fui chamada para São Bernardo, passei em São Bernardo também no concurso de 2018. Fui chamada, mas não assumi, não quis dar acúmulo. Em 2021, fui chamada novamente para Santo André, para acumular 2 cargos de Santo André, só que eu estava em função e o mestrado também, então foi uma opção não acumular, tá? Então foi uma opção minha. Por que eu saí da prefeitura? Como eu já disse, antecipei um pouquinho no grupo, a prefeitura para mim, eu sou muito grata, a prefeitura abre muitas portas, sim, é muita experiência de verdade, né? A sala, as crianças e os parceiros. E a prefeitura proporciona muitas coisas legais pra gente, muitas coisas legais. Então, eu vivenciei desde de Mauá, quando eu era auxiliar. Esqueci, eu peguei um contrato também como professora em Mauá, então tive essa vivência em Mauá também. Essa bagagem, essa realidade da escola pública é muito importante para a gente entender, né, quem são esses alunos, qual é esse futuro aí que a gente quer para essas crianças. Então, ano passado, o que aconteceu? Tava tudo bem, né? Criando carreira, eu era professora assessora de educação inclusiva na rede de Santo André, como se fosse uma coordenação da inclusão. Tava bem, tava tudo certo, só que apareceu uma oportunidade muito grande, eu não esperava, no SESI. Eu tenho uma paixão muito grande pelo SESI, foi a escola que eu estudei minha vida toda. E era uma oportunidade muito grande que era um projeto para auxiliar escolas públicas. Então, quando eu falei, opa, estamos aqui eu brinco, no Tio Rico, né, que é o SESI, que tem essa... Não é aqui não, menino, aqui, ó, cuidado.
que tem essa verba, né? E aí quando eu vi lá, nossa, para escola pública, quem sabe, né? E aí eu fui, gente, de verdade, eu fui prestando as etapas sem nenhuma pretensão. E acabou que quando chamou, eu entrei num conflito muito grande, né? E aí saio, não saio, abro mão de uma carreira que eu já estava prestes, tinha completado 5 anos, aí ia pegar a minha licença prêmio. Só que aí me deu essa vontade de sair, justamente por oportunidades, tá? Nada com a prefeitura em si. Um pouco antes de sair veio uma oportunidade linda na prefeitura de Santo André, foi muito difícil eu negar, que era para assumir toda a parte de coordenação de tecnologia da educação. Só que eu já tinha decidido que eu iria para o SESI, então cá estou. Mas já mudou, já mudaram as coisas, eu já fui efetivada aqui também no SESI, agora eu estou na área de tecnologia do SESI também. Então hoje eu atuo aqui na parte de tecnologias para aprendizagem, robótica e tudo isso que envolve, e dou formação também. Então basicamente isso aí sou eu, tá? Só para vocês entenderem. Da onde vem a vontade de ajudar no concurso público? Justamente porque sem a minha experiência no funcionalismo público eu não seria eu, né? Então sou grata demais e quero ajudar quem quiser entrar no funcionalismo público, porque sim, é muito bom, tá? É muito bom. Então, basicamente é isso aí. Eu tô olhando aqui, a maioria é PEB 1, né? Que vocês comentaram aqui. Beleza, tem algumas pessoas que é pra ADI, tranquilo. Por que eu juntei todo mundo? Gente, o conteúdo é muito próximo. Obviamente que PEB 1 dá uma variada. Um pouquinho, né? Um pouquinho a mais. Porque tem um pouco mais de legislação, até pela questão de ter a parte da graduação. Mas dá pra gente conversar junto no grupo de estudos, porque tem assuntos que são próximos, né? A parte de legislação, então esses assuntos eles entram. Então a ideia que eu falei, vou juntar todo mundo que quer, né, aqui, até pra gente tirar algumas dúvidas. Então vamos lá, podem parar, perguntar, fiquem à vontade. Vou falar informações importantes no edital. Realmente esse primeiro encontro é pra gente desmistificar, dar uma quebradinha no edital. Então, o que a gente tem lá? Informações muito importantes. Inscrição, dia 31/3 até dia 4/5. Atentem-se ao prazo para pagar. Prova, eu não sei por que Santo André fez isso dessa vez, né? Eu adoro prefeitura que coloca a opção de prova em 2 horários, porque eu acho justo, acho válido a pessoa poder, né, testar, prestar 2 provas. Mas, né, eu não sei o que aconteceu, então por enquanto aqui lá no edital está somente no período da tarde, no dia 18 de junho. Outra data importante no edital, e depois eu retomo isso. Prova de títulos, 24 de julho a 28 de julho, ok? Títulos, pós-graduação, mestrado e doutorado. Isso é muito importante, tá? Sou prova viva disso. No concurso de São Bernardo eu saltei praticamente 1000 posições por causa de pós-graduação. Então, é bem importante a gente se atentar, quem tiver, quem não tiver, ir atrás. Bem, eu não sei se dá tempo ainda, talvez na Descomplica dê tempo, para quem ainda não tem. Mas é bem importante, isso faz muita diferença no concurso público, tá bom? Outra coisa, quando a gente olha lá, poucas vagas, já recebi algumas perguntinhas sobre isso. Gente, prefeituras costumam colocar poucas vagas. Para quem... Vocês são acostumados a prestar concurso? Coloque aqui para mim, só para mim ter uma dimensão aqui. Se já prestaram, se é a primeira vez, se conhece bem. Beleza. Quem já prestou bastante sabe que isso é uma estratégia, né? Estratégia do município, porque as vagas que eles colocam no edital são vagas garantidas perante a legislação. Então não tem como ele colocar que tinha 40 vagas e chamar 30, entendeu? As pessoas que são entre 30 e 40, elas têm o direito, elas estão dentro das vagas previstas. O que o município faz? Joga as vagas lá para baixo, porque eles não podem correr risco, né? Então eles não podem correr risco dessa questão. Santo André chama bastante. Às vezes eles demoram um pouco,
mas chama, né? Chama bem. O último, que foi a prova em 2020, foi homologado em 2021 por causa da pandemia. Não, foi homologado em 2020. A chamada começou em 2021, por isso está caducando agora. Eram previstas pouquíssimas vagas, um edital de 1 ano prorrogável para mais um. E aí o que aconteceu? Ele chamou muita gente, né? Então já passou de 1.000 pessoas nessa última chamada. E a gente tem uma oportunidade muito grande nesse edital, que é o quê? A Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Bernardo... Pega aí, Manu. Isso. Elas, né, as provas acabaram de passar. Logo, São Bernardo já homologou e já está chamando. São Paulo vai entrar na etapa de provas orais, né? Na prova prática. Quando esses municípios, principalmente São Paulo, começar a chamar, a migração de cargo é muito grande. Então, muita gente que tem um cargo, às vezes prefere migrar para São Paulo e fazer a carreira em São Paulo, por exemplo. Então, às vezes a pessoa abandona o que ela tem e migra para o próximo. Ou se ela é chamada em São Paulo e Santo André, ela opta às vezes por São Paulo. Então, isso é muito pessoal. Cada pessoa decide o que é melhor, obviamente. Mas então a gente tem essa oportunidade. Outra oportunidade. Santo André agora tem especialista de artes. Então, quem é da área de artes, só de artes na verdade, né? Também tem essa oportunidade. Educação física também. Tá? Então, Santo André tem essas modalidades aí junto na grade do professor polivalente. Não é ela aqui não, tá, Manu? E banca VUNESP. Santo André sempre usa VUNESP, né? A VUNESP, ao meu ver, é uma banca que a gente já consegue pegar o esquema dela. Ela é bem contextualizada sempre, né? Ela usa questões pertinentes ao cotidiano. Então, eu vou começar a trazer essas questões para a gente discutir, conversar, perceber um padrãozinho entre elas para que a gente consiga estudar, enfim. Então eu acho legal a VUNESP porque é uma banca previsível, vamos dizer assim, né? É uma banca mais esperada. Benefícios. Vamos aos benefícios da Prefeitura de Santo André. Peraí, gente, só um minutinho. Manu, se for ver vídeo, vem lá na sala, tá? Benefícios, vamos lá. Refeição. Tem um apoio aí, acho que as meninas de Santo André também estão aqui, também podem me ajudar, se alguma coisa tiver mudado. Mas os benefícios, a refeição, ela tem aquela marmita que é descontada em folha, vem pelo CRAISA, tá? Então é um valor 0,000, um valor bem pequeno. Tem essa opção, tá? É a melhor? Não necessariamente, mas tem. Dependendo da faixa salarial, tem também um abono no salário. Eu acredito, e as meninas podem falar pra mim, acho que é em torno de uns R$100, 100 alguma coisa, eu lembro disso. Auxílio transporte de Santo André, cartão, Manu, abaixo. Só é por cartão, então não é dinheiro, tá bom? Quantos vocês precisarem. Precisam cruzar o mundo, Santo André vai dar, mas vai dar em cartão, tá? O convênio médico, ele é obrigatório, então tem um valor lá fixo, ele é obrigatório, você não tem o poder de escolha, tá? Então ele já vem junto. Temos biênio, se eu não me engano é 4,5 a cada 2 anos. Então Santo André é diferente de Mauá, por exemplo. Mauá são 5, é quinquênio, em Santo André é biênio, tá bom? Temos a licença prêmio, tá? Com aquela regra lá das faltas, enfim, de não passar o limite de 30 faltas durante um período de 5 anos. Lembrando, TRE, abonadas, não entram nessa contagem, graças a Deus, porque não teria sentido. Mas a gente sabe que tinha prefeituras, acho que Mauá contava, alguma coisa assim, aqui também lá mudou. Temos auxílio babá ou auxílio creche. Então, lembrando, auxílio babá, você tem um valor fixo, tá? Registra alguém, tem esse valor fixo aí que cai, independente da quantidade de filhos. E no auxílio creche, você tem um teto, 300, e não vou lembrar agora o valor exato, por filho, tá? Então, independente do valor que você paga na escola,
até completar 7 anos, você recebe esse valor fixo de 350, se eu não me engano. Esse regime de previdência complementar, se desejar, previdência da própria prefeitura, lembrando que a prefeitura de Santo André tem previdência própria, tá? O Instituto de Previdência, e a contribuição é 14%, tá bom? Então, temos lá a antiga Caixa de Pensões, que é responsável aí por toda essa parte da previdência do servidor. Alguém tem alguma dúvida aqui nesse momento? Podem perguntar, falar. Estamos aqui. Tá falhando? Voltou a internet? Voltou, gente? Só me sinaliza se tá ok. Senão qualquer coisa eu migro aqui. Só me fala se tá certo, tá certo? Então, beleza. Bom, qualquer coisa vocês perguntem. Vamos lá. Etapas. Essa parte aqui é bem importante para a gente entender e não ficar nenhuma dúvida. Eu sei que tudo isso está no edital, mas às vezes a gente não se atenta muito bem, ou às vezes passa uma informação. Então eu falei, deixa eu trazer isso nesse primeiro momento, para que a gente deixe tudo muito bem esclarecido. Não abaixa um pouquinho aí, filho. Então vamos lá. Etapas. Os cargos. Né? Temos esses cargos. Tinha para baixo as especialidades, tá, gente? Mas eu optei por deixar só essas aqui em evidência para a gente poder conversar sobre elas. Para quem vai prestar aqui de agente de desenvolvimento infantil, que é o ADI, eu já falo um pouquinho sobre isso. Então, nós temos essas questões que vão cair em redação. Tá? Agente de inclusão escolar é o AIE, né? Ele atua somente com crianças de inclusão nas MEFs, tá? Então também já trago essa informação aí sobre nomenclaturas. Aqui em cima, o que a gente tem, né? Agente de atividade escolar é como se fosse um monitor escolar, tá? Aquelas pessoas que ficam no pátio, ajudando no transporte. Auxiliar administrativo para trabalhar na escola e o monitor de inclusão digital, que é o MID. Se alguém interessar ou conhecer alguém, os responsáveis pelas salas de informática, tá bom? Então, eles ficam lá nos nossos laboratórios. O que importa aqui? Professor de educação infantil, principalmente. Por quê? A gente tem, então, nessa prova de Santo André, diferente de outros lugares, nós temos matemática, né? Então, aqui vai uma grande dica que eu dou para vocês. Alguém não tem facilidade com matemática. Lá no grupo, lá no comecinho do grupo, a gente falou uma informação, aos poucos eu vou falar isso. A ideia do grupo é essa troca, mas obviamente o que a gente puder fazer, né, para ajudar, faremos. Eu consegui uma parceria, o professor Lucas, ele até sinalizou lá, ele vai vir com alguma informação sobre a parte da matemática para concurso, tá? Não sei dizer ainda como será certinho, mas em breve a gente traz informações. Então, a parte de matemática, né, jogo para ele. Por quê? Gente, eu vou ser sincera agora para vocês. Na prova de Santo André, quando eu faço, o que me dispara é a matemática, tá? Obviamente, a gente entende de legislação, entende de português, só que a matemática é uma coisa muito direta, né? A gente fica na dúvida, obviamente, do resultado se a gente se confunde. Mas não é igual a legislação, que às vezes tem uma pegadinha. Então, é muito importante saber a matemática. Mas, enfim, temos língua portuguesa. Obviamente, noções de informática, vocês podem ver que para todos os cargos não tem mais como a gente negar, né, a informática. E aí nós temos uma etapa muito importante, que é o quê? Beleza, vou lá, presto a prova, né? No total de 40 questões, como a gente está vendo aí. 40 para ADI, na verdade, e 50 para professor de educação infantil. Beleza, legal, prestei. E quem corrige a minha redação? Né? Quando que vai ser corrigida? Então vamos lá, a regra é muito clara, né? Se você acertou, né? Essa informação tá aqui, igual ou passou de 50 pontos e não zerar em nenhum componente da prova,
aí você vai para a etapa da redação, tá bom? Mas espera aí que eu já vou trazer uma outra informação relevante. Então, o que isso quer dizer? Eles vão pegar o número de... Tem uma fórmula lá na matemática, mas basicamente, na prova de português do professor, cada questão vale 2 pontos, então acertar metade. Isso para todos, acertar metade da prova, porque elas não têm peso, né? Oi, pode falar. Tô gravando. Tô gravando, o pessoal liberou. Depois, se alguém não quiser que saia, enfim, eu corto só a tela. Então, e pra ir, por exemplo, 40, tem que acertar 20. Ah, legal. Mas isso é a única nossa? Acertei, corrigiu, beleza? Não, tá? Por quê? Temos uma quantidade de vagas no corte. Já trago essa informação já. Só terminar de concluir o que cai na redação. Gente, a redação, né? Eu já fiz algumas aí da VUNESP, sempre o mesmo padrão. A questão necessariamente relacionada à educação? Não. A última de Santo André foi sobre bebida nos estádios, por exemplo. Eles estão preocupados se você vai defender isso ou não? Também não. O que eles estão preocupados? Eles querem saber sobre a estruturação. Eles precisam saber se você sabe argumentar. Então, a gente não pode esquecer de uma coisa bem importante. A redação é um texto dissertativo argumentativo, em prosa. O que isso quer dizer? Aquele texto que a gente é acostumado a fazer desde o ensino médio, que é aquele texto que você tem as 3 partes mais importantes: introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, baseados em quê? Em alguns textos que eles trazem, né? Tem o texto auxiliar, e eles buscam o quê? Coerência e coesão, e se o texto está bem articulado. O que isso quer dizer? Se você não saiu do tema, se você, né, tá falando de abacaxi, você tá falando de abóbora, eles querem saber exatamente a estruturação, se você escreve bem. Então, a gente não pode esquecer dos princípios de um texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, dá uma olhada, a gente vai estudar isso aqui um pouquinho, aí eu vou trazer algumas dicas para vocês de como a gente faz essa redação. Lembrando, eles não estão querendo saber o que você pensa ou não, eles só querem... o que eles vão corrigir é se você tem essa capacidade de argumentação. O que eles colocam como uma questão muito importante lá? O tema, a estrutura e a expressão, entendeu? Se fugir dos temas, também é uma coisa que a gente precisa estar muito atento. Então, cuidado com essa parte, mas eu vou trazer depois para vocês umas estratégias baseadas em pensamento computacional que a gente consegue desenvolver uma boa redação, tá? É simples, é prático e a gente vai falando isso no decorrer dos momentos que a gente vai tendo junto. Beleza. Falei então para vocês que tem a redação. Todo mundo faz a redação no mesmo dia? Sim, todo mundo faz a redação junto com a prova, tá? Então no mesmo dia 18 tem a prova de X e tem a redação, tá? Muitas vezes não é muitas vezes, algumas vezes tem algumas informações no meio da prova que pode contribuir para a sua redação. Mas eu acho isso muito individual de cada um. Tem gente que prefere escrever primeiro, tem gente que prefere escrever depois. Eu uso escrever depois, porque eu acho que se me dá muito tempo, eu vou acabar me empolgando com a redação. Então eu faço toda a prova, eu garanto ela, e depois eu venho, obviamente, na redação. Mas é claro que a gente bate o olho, tenta ver já o que é, porque vai que vem alguma informação. Mas como eu disse para vocês, não é regra, né? As prefeituras não necessariamente usam temas da educação para o concurso de educação. O corte, isso é muito, muito, muito importante, gente. O que acontece? Tem prefeitura que deixa assim, você acertou metade. Beleza, você está aprovado. Tenham isso na mente. Vocês foram habilitados. Só que a gente tem o corte. Então, em Santo André tem corte. O que isso quer dizer? Se a gente teve 7.000 pessoas que acertou a metade no cargo de professor de educação infantil, 7.000 pessoas acertaram 50% da prova, 50 pontos. Eles vão ler de todo mundo? Não, não vão ler de todo mundo, tá? Eles vão ler o quê? Tá bem aqui embaixo. Eles vão ler dos 4.500 candidatos habilitados.
tá bom? Então, é assim que vai funcionar. Então, eles vão pegar a lista, a prévia, vão fazer o corte, certo? E aí, depois que eles realizarem esse corte, aí sim eles vão ler, tá? Aí eles vão ler a redação. Coloquei essa imagem aqui porque muda, tá? O corte muda de acordo com o cargo. Então, o que é importante a gente ver aqui? ADI, que a gente tem gente aqui que quer ADI, 1.500 candidatos, tá? Professor de educação infantil, 4.500 candidatos, certo? Lembrando que eles vão ler, e aí, na última experiência que eu tive em 2020, nossa, foi uma mudança muito grande de classificação, tá? Tinha pessoas que, tipo, quase gabaritaram, mas não foram bem no corte da redação. Então, aí, ambos são importantes, né? Então, vamos se atentar a isso daí. E aí, o que eu venho... Qual a base, Mariana, de São Bernardo? Santo André já fez, né, esse mesmo movimento. Na última prova que teve. Se quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Ah, sim, sim. É isso mesmo. Eles fazem a objetiva e a redação. Isso mesmo, a mesma coisa. Santo André e São Bernardo, a prova sempre é muito parecida. Até então que lá no Drive eu disponibilizei ambas prefeituras, tá? Porque é da mesma banca e é muito próximo o que eles fazem. Então a gente pode basear bastante lá. O que eu falei para vocês naquele momento. Título, gente, é muito importante. Volto a falar para vocês. Ai, Stephanie, não tenho pós, meu Deus. Meu, fiquem tranquilas, tá? Também não é assim, nossa, eu vou ficar muito longe. Não, gente, é assim, é bom quem puder fazer, tá? Não, não. O corte é somente as questões da prova. Eles não vão olhar nada. O corte da redação é o seguinte: eles vão pegar, vai todo mundo fazer a prova dia 18. Aí todo mundo fez a prova e fez a redação. Eles vão corrigir, fazer uma classificação prévia, tá? Fez uma classificação. Pode falar, Mari? Boa noite. Boa noite. É, no edital de Santo André, eu não vi sobre qual que vai ser o tema que eles vão se basear, né? Eu não encontrei se é relacionado ao conteúdo programático, se é sobre atribuição, porque em São Bernardo trazia, né, no edital que era sobre a atribuição e sobre conteúdo programático, né? Certo. Aí eles colocaram, né, um tema geral, mas que dava para se relacionar com o ECA. Em Santo André eu não encontrei. Olha, eles não costumam colocar mesmo. Como eu disse, na última foi aquela questão que ninguém nem entendeu, que era sobre consumo de bebida alcoólica em estágio, né? Então tem essa. Se não tá no edital, provavelmente eles não vão falar o que é, tá? Mas depois eu dou uma olhada novamente, mas eu também não vi. O que eu olhei, eu não vi. Então, sobre essa pergunta aqui da pós, pelo edital, tá? Seguindo a risca o edital, a única questão que eles colocaram aqui é ser considerado habilitado o candidato que tiver nota maior do que 50 dentro desse corte. Então vamos lá. Como eu disse, várias pessoas passaram. 7.000 pessoas passaram para a PEB 1. O que é passar? Acertou mais de 50 pontos. Legal, você está habilitado. 7.000 pessoas. Eles vão corrigir de 7.000? Não. Pelo critério que está aqui, eles vão somente pelo número de questões acertadas. Vão fazer uma listagem e cortar em 4.500, tá? Aí cortou. Quando eles cortarem, eles vão corrigir a redação desses 4.500. Corrigiu, eles vão atribuir nota de objetiva, que varia até esses 100 pontos, mais a nota de redação e vão somar. Pode falar, Mari. Eu ia fazer uma pergunta. Em Pode São falar. Bernardo,
Na prova objetiva foram aprovados 4.600 e pouquinho, né? Certo. 4.610. E aí, quando foi passar para a redação, eles eliminaram apenas 14 pessoas. Certo. Então, eles ficaram com um número grande até de aprovados, né? Uhum. E, e pensando aí em Santo André, 4.600 redações, eu acho que eles devem seguir mais ou menos o mesmo parâmetro, né? Porque a rede, eu acho que eles seguem de acordo com a necessidade, não é? De Isso, é isso mesmo. Eu vou ser bem sincera para vocês. Santo André, eu tô sendo sincera agora, tá? Não vai chamar 4.500 professores num concurso. Não vai. Num prazo de 4 anos, ele não vai. Isso é quase a rede inteira. Teve as municipalizações, sim, tiveram, né? O que aumenta, ampliou muito, mas também teve absorção de funcionários do Estado. Então, a demanda sempre vai existir. São Bernardo já adianto, passou, classificou, São Bernardo sempre zera. É muito difícil São Bernardo não zerar a lista, tá? São Bernardo chama demais, demais. Todas as vezes que eu acompanho, sempre a lista de São Bernardo zera. Santo André pode dizer a mesma coisa? Não, mas às vezes Santo André surpreende. Então, esse último edital mesmo, ninguém botava fé que passaria de 1.000 e passou de 1.000 chamados. Então, é aquilo. Concurso é muita dedicação, um pouquinho de sorte também. Então, a gente não sabe como que o município vai reagir. Mas, dentro desse critério aqui, 4.500 são aprovados. Por quê, gente? Adianta eles classificarem os 7.000 sabendo que eles nunca vão chegar nesses 7.000? Não vai adiantar, entendeu? Então eles já fazem esse filtro, já fazem esse corte. Vou trazer um exemplo mais simples. 4.000 acertaram metade da prova. Tranquilo, tá dentro dos 4.500. Então eles vão corrigir somente desses 4.000. Só que aí eu disse, vai ter a nota da prova de objetiva, vai ter a prova de redação, eles fazem essa soma. Na última vez que eu prestei, teve uma mudança enorme em classificação. Tinha gente que quase gabaritou na objetiva, não foi tão bem na redação, tá? Só que eu lembro que da outra vez foi bem confuso. Nem vou trazer o exemplo, vou falar de agora que é mais fácil. Então, assim, teremos 4.500 pessoas aprovadas, óbvio, né? Se a gente chegar nesse número, eu tenho certeza que chega. E essas pessoas terão as redações corrigidas, tá? Se seguir a lógica que está no edital, depois de tudo isso, vai acrescentar os títulos, tá? Então, lá naquele período que eu falei para vocês aqui, entrega de títulos virtual, graças a Deus, né? Porque na minha época a gente tinha que ir de novo só para entregar o título, né? Então, ainda bem que hoje em dia é digital, mas tem toda uma regra lá também. Quando a gente chegar nessa etapa, vocês podem contar comigo, a gente também ajuda. A gente vai conversando um pouquinho sobre essa parte do título. É importante o título? Como eu disse, sim, sim. Por quê? É como se fosse um complemento, né? Então, olha aqui os pontos. Ó. É como se você tivesse aqui, por exemplo, acertado 2 questões a mais, né? Então, isso faz bastante diferença, tá, gente? Como eu disse pra vocês, em São Bernardo, eu saltei quase 1.000 posições por causa de posse. Mas também já disse pra vocês, não tenho condições, não fiz ainda, sem problemas. Vamos estudar, que também a gente consegue, tá? A gente consegue. Qualquer dúvida vocês vão perguntando. Agora que vamos falar um pouquinho sobre carreira, tá? Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Eu passei aqui, eu já, né? Meu cargo era professora de educação infantil e fundamental. O que isso quer dizer? Você ingressa no concurso de Santo André e você vai ser professor de berçário a EJA, tá? Beleza, eu já explico para vocês como funciona a atribuição disso daqui. Então, vocês entram como professor de educação infantil e fundamental. Essa é a sua função de professor polivalente. Então, vocês entram com qual horário? Carga horária? 30 horas, tá? Então, todo mundo entra com esse horário de 30 horas. Qual seria o horário? Deixa eu só parar meu celular aqui, gente, rapidinho, que a minha filha tá tocando uma música aqui. Peraí. Bom, voltei. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Aí o que acontece, então?
Tem essa carga horária de 30 horas. Como que funciona para professor? Das 7 a meio-dia ou da 1 às 6, tá? Então tem isso aí. E eu coloquei aqui no meio RPS, tá? Os HTPCs da vida, que são à noite, tá bom? Exceções aí, quem tá em Santo André aí e puder me dar um help se mudou alguma coisa. Na educação infantil tem um pouco de diferença que você pode cumprir, porque a educação infantil em Santo André é das 8 a meio-dia ou da 1 às 5. Então tem essa 1 hora aí de diferença, a carga horária é um pouco menor e às vezes você faz RPS nessas horas picadas. Mas também tem escola que é tudo um acordo. Combinou, faz logo na sequência as 3 horas seguidas, tá bom? Exatamente. Vamos lá, roda. Roda sim, vou falar sobre isso. Coloquei aqui sobre Flex só para vocês entenderem o que é Flex de Santo André, tá, gente? É simples de conseguir? Não, tá? Já adianto para vocês. Mas ultimamente tem melhorado, tem avançado, porque tem muita chamada de... vamos lá, o que é Flex? O Flex é uma suplementação da carga horária. Então você é 30, você suplementa mais 10 e você vira Flex. Como funciona isso? 2 dias da semana você cumpre a carga horária no horário inverso, tá? E aí você suplementa a sua carga e vira 40 horas na rede. Então você vai cumprir na escola. Tem toda uma regra, uma pontuação. Quando você entra na prefeitura, você entra zerado. É ironia do destino, sim. 1 hora você consegue, tá? Eu consegui também. Eu era zerado e em um momento eu consegui. Aí depois vai acumulando 1 ponto por cada mês 40 horas, tá bom? Então aí vai subindo a sua pontuação. Como que funciona? Em períodos específicos, a prefeitura abre se fosse uma chamada e fala, vamos ter flex, coloca um monte de vaga. Aí você tenta, indica quantas você quiser e se der sorte você é chamado, tá? Como eu disse, ultimamente, pelo que eu converso com as minhas amigas, tá tendo uma demanda grande ainda de substituição e tudo mais, então existe essa carga horária de flex. O que seriam as flex? As flex, na realidade mesmo, é para auxiliar, se é na creche, se você tem carga horária na creche, na educação infantil, então você tá ali para auxiliar, para ajudar, enfim. No fundamental, teoricamente, seria dar reforço, tá? Só que a realidade é falta. Então tem faltas. Então a flex ela vira substituta, tá? Basicamente é isso o que acontece. Informação muito importante que a Mari acabou de falar aqui. Em Santo André temos os não lotados, tá? Então o que é os não lotados? Diferente de outras prefeituras que abrem contrato para suprir a demanda de professores em cargos, né, como função gratificada, né, já fala um pouquinho sobre essa parte da gestão. Santo André não abre contrato. Santo André usa o próprio professor da rede, tá? Então é o próprio professor da rede que assume essas salas. Quando a gente entra em Santo André, a gente entra não lotada. Demora para lotar? Varia, né? Varia, depende. Eu lotei agora no último ano. Eu fiquei 4 anos rodando, né? Como a gente fala. Mas assim, o que seria esse rodar, né? É literalmente rodar. Então, depende muito da lista, depende da quantidade de pessoas que tem à sua frente e a quantidade de pessoas que tem depois de você. Como que funciona? Sai essa lista, da última vez que eu vi, acho que eram umas 600, 700 e poucas pessoas como não lotadas para suprir toda essa sala sem professor, porque o pessoal tá em função, em licença, enfim. Vamos lá, baixa um pouquinho aí, filho. E então a gente entra para suprir essa demanda, tá? Quando vocês entrarem, eles mostram o quadro lá com todas as vagas, a atribuição costuma ser no auditório, no centro de formação, enfim. E aí vai indicando lá, e tem manhã, tarde, qual escola, tem uma quantidade de vagas na frente e vai preenchendo, tá? É assim que funciona. Rodou o ano, ficou um tempo lá, né? Na virada do ano, sempre tem nova atribuição. O que acontece? Tudo acontece antes de você. Então, os professores mais antigos trocam de escola, sobem pontuação, fazem tudo o que eles têm que fazer. Tudo.
E aí os não lotados ficam esperando todo esse remanejo, toda essa mudança de cadeira. E aí sim, lá no final de dezembro, quase na ceia de Natal, temos a lista dos não lotados, que é uma angústia. E aí sai a lista com uma ordem e por dia tem essa atribuição. E às vezes dura uns 5 dias. Então, tipo, 100 professores por dia. E aí você vai fazendo as escolhas da escola. Quais são as vagas? Essas vagas do pessoal que está em função, que está afastado, tá bom? Então é isso. Então o Santo André tem essa questão. Então você entra no lotado, cada ano no começo já se acostumem, vocês não garantem necessariamente horário e muito menos proximidade de casa. Mas pode dar sorte, gente. Pode dar sorte. Eu dei muita sorte. Eu sempre fiquei perto da minha casa, porque entrou muita gente depois de mim. Muita gente. Então eu conseguia sempre me manter perto. Não conseguia de manhã às vezes? Não conseguia. Mas, porque eu conseguia escolher a escola à tarde perto da minha casa, e isso era o que eu precisava. Mas Santander é flexível, tá? Eles não são assim, nossa. Não vou dizer também que eles são mãezona, que vão conseguir resolver todos os seus problemas. Mas eles dão uma boa atenção sim, tá? Mas não se angustiem com isso agora. O importante é entrar. Depois que entra, aí a gente resolve isso. Mas funciona assim, tá? Então isso é sempre uma dúvida de ingressantes novos. É uma angústia no começo. Depois a gente se acostuma. Bom, evolução. Até o momento, tá? 30 horas é aquele salário lá, 3 e alguma coisa, né? 3 e eu vi agora, aqueles 20 e pouco lá por hora, eu não multipliquei. É 150 horas. Líquido, tem que descontar os 14%, se tiver o vale transporte mais 6%. Imposto de renda, não sei dizer hoje um salário inicial quanto que tá. Eu posso descobrir com as minhas amigas que migraram ano passado. Eu pergunto para elas quanto que sai o líquido, tá? Mas Santo André tem uma parte boa. Hora extra, tá? Hora extra bombando. Hora extra é muito bom. Eu adorava fazer, amava fazer hora extra. Porque é a sua hora mais 50%, né? Então, você pode fazer 50 horas extras por mês. O único problema é, a prefeitura não libera tantas horas para as escolas, entendeu? Então, às vezes, você não consegue fazer tanta hora extra porque as escolas têm uma cota de hora extra, entendeu? Mais ou menos, precisa, mas não tem cota. Aí dá uma desconfigurada aí. Então, assim, o que é melhor dos mundos, né? Quando consegue a flex, ótimo. E quando você pega a hora extra nessas outras horários picados, tá? Hora extra também se aplica a ADI, tá bom? Então tem que fazer, a ADI tem que fazer o cálculo por hora e aí tem também essa carga, essa hora extra. Evolução. Santo André tem evolução de pós, mas se alguém tiver aí, acho que a Marisa tá aí, pode me falar. As meninas novas que entraram não conseguiram, né? Os 10% de pós. Parece que eles vão jogar agora só para depois do probatório, né? Que se eu tiver alguém aí de Santo André para me sinalizar. Da última vez, a última entrada, eles não deixaram. O que acontece? Antes a gente já entrava com 20% a mais quem tinha pós. 10% de cada pós, limitadas a 2. Então o salário automaticamente subia uns R$ 800. Vai, 600, 800, enfim. Isso era muito bom mesmo, né? Só que eu fiquei sabendo que ano passado, né, minhas amigas que ingressaram, eles não estavam liberando, mas depois eles liberam. Demora um pouquinho para eles reconhecerem, enfim, o diploma, mas logo vem, tá? Aí a gente fica esperando. Ainda não cortaram mestrado e doutorado, pelo que eu sei, pelo que eu estou sabendo. Mas, como o mestrado tá um pouco, como eu posso dizer, ele tá um pouco mais viável agora, né? Eu mesmo termino agora, né, o meu mestrado. Ele paga, a minha única dúvida é se é 25 ou 30% aumenta no salário, tá?
e o doutorado é em torno, acho que de uns 40, alguma coisa assim. Eles estavam querendo mudar essa legislação, então não posso falar para vocês com garantia, porque eles estavam querendo mudar o estatuto. Mas eu sei que a pós é garantida, tem um momento e mestrado também, tá bom? Então basicamente é isso. Documentações sempre, tá? Então tem os relatórios dos alunos, tem o semanário, tem tudo isso. Os professores especialistas é muito parecido com o professor de educação infantil, tá? A diferença só é dependendo da atuação, tá? Não vou explanar muito aqui, porque eu acho que não tem muita gente. Se alguém quiser tirar dúvida, pode me chamar que a gente tira. A novidade está aqui, tá? Professor de sala de recursos. Antes, eu fui professora de sala de recursos. Então, como que funciona? Eu era uma professora normal da creche e eu suplementei a Flex, né? Então, eu virei 40 horas. Só que eu viro 40 horas na sala de recursos, tá? E aí eu mudo de gerência, eu vou pro CAD. Foi isso que aconteceu comigo. Então, eu tive carga horária de 40 horas, fui para uma sala de recursos e fui para a gerência do CAD, tá bom? Que é a outra gerência, que agora virou departamento de educação inclusiva. O que isso quer dizer? Eu não acho legal, eu achei uma falha muito grande, porque aqui você é especialista, tá? Então, o mínimo era você ter um aumento de salário, porque eles estão exigindo uma pós-graduação sua, né? E não tá escrito nada disso no edital. Antes de eu sair, eles sinalizaram que isso ia acontecer. E quando eu li o edital, eu até fiquei surpresa. Por quê, gente? Isso aqui não é chamativo para as pessoas, tá? Porque quando você entra como... Eu vou falar assim, de experiência, a melhor experiência da minha vida. A Cíntia tá aí, também foi uma das minhas parceiras de sala de recursos, pode dizer. É incrível o trabalho que a gente faz na sala de recursos. Porém, você se compromete a uma carga horária fixa de 40 horas, você não tem opção de hora extra, e você se amarra, não dá para acumular cargo, tá? Então, assim, aqui vai envolver muito amor. Esse cargo não existia, tá? Então, logo de cara, provavelmente eles colocaram uma vaga só. Eu não sei se eles vão fazer um teste, mas de cara é em torno, acho, de umas 30 pessoas, umas 30 professoras ou mais. Olha lá, tá vendo? A Cíntia falou. Sala de recursos é maravilhoso, mas financeiramente não compensa. É isso. Eu acho que poderia valorizar um pouquinho mais. Então, assim, se alguém se interessar por esse cargo, pelo trabalho, assim, vou falar pra vocês, eu não tenho o que falar. Foi simplesmente incrível a minha experiência de lá, eu sou apaixonada. Mas financeiramente aperta mesmo. Porque você não acumula, vou falar por quê. De segunda, você é obrigatório a ficar o dia inteiro com eles. Então não tem como você acumular, daí já acabou. A outra parte que não sei se hoje em dia se eles vão permanecer com isso, é que existe uma flexibilidade de horário, tá? Isso, de certa forma, é bom. Por exemplo, isso foi o que me oportunizou fazer o meu mestrado, tá? Só que eles estão vindo um pouco mais rígidos na questão de horário, tá? Então não tá tão assim aberto ao horário que a gente fazia. Eu peguei uma época boa, ainda bem. Mas assim, o trabalho é incrível, eu não tenho o que falar. O problema é que financeiramente pode pesar, tá? Mas assim, quem quiser também, obviamente, educação inclusiva em Santo André é forte, muito forte. Quando eu saí, já tinha passado de 1.500 alunos na rede de pessoas com deficiência, tá? Na rede. Isso eu saí, a última informação que eu tive foi lá em abril de 2022. Já estamos passando um ano, né? Então assim já saiu mais recente, deve saber. O número de laudos, obviamente, aumentando. Então, e tem a gerência específica para isso, tá? É bem forte o trabalho, tá? Isso quer dizer que ele funciona com excelência? Não, né? Porque não basta só o professor. A gente sozinho não faz milagre. Mas, enfim, tem toda essa estrutura para a educação inclusiva, tá? 20% dos alunos são pessoas com deficiência, isso mesmo. O número não para de aumentar, tá, gente? Pode falar, Mário.
Boa noite. Boa noite. Eu vi que o mestrado ele aumenta 45% do salário. Realmente procede essa informação? Não, não é. Eu acho que o doutorado era isso. O mestrado, a última informação que eu tinha era 20, era 30. E Hum. algumas pessoas falaram 25. Ela é 30 mesmo. É 30. O que estava entrando em Ah, conflito era assim, eles estavam querendo, ela 40, eles estavam querendo cortar, tipo, ou você escolhe, ou você pega o mestrado e duas pós, ou você pega o doutorado e a pós. Sabe? Eles não iam deixar você dobrar o salário. Porque tem gente que já, se você já tem, é direito garantido, né? Tem gente que tem doutorado e já dobrou. sim. Essa é a Ah, realidade hoje. Só que, ó, já adianto pra vocês, tá? Até depois, quem tiver interesse, eu amo falar do mestrado, tá? Ajudo, fazer pro meu projeto. Quem quiser, tamo junto. Eu ajudo aí também. O eu que tenho acontece? interesse, sim. É muito Eu bom. tenho interesse tanto no mestrado quanto no doutorado, né? Inclusive, é, a Unifesp, aqui do campus de Diadema, vai abrir mestrado e doutorado, né? Muito bom. Eles estão esperando só a aprovação do CAPES. Ah, muito bom. E eu tenho interesse, né? Sim. Então, eles pagam isso, só que é isso que eu tô falando. O que aconteceu? Por um lado, muito bom, ao meu ver, muito bom abrir a pesquisa científica para todo mundo. Só que tá popularizando demais, sabe? Então, Santo André, né, é um pouco esperto nisso. São Bernardo, por exemplo, não tem. São Bernardo não tem nenhuma gratificação para o mestrado e doutorado. Eles cortaram, tá? Cortaram. Santo André ainda tem. Então, ainda temos esperança, tá? De manter isso daí. ADI, tá, gente? Só para explicar como é que funciona até então, se você entra como professor, é importante você saber. Auxiliar de desenvolvimento infantil, atua somente em creches, tem a carga horária de 30 horas. Então, ou é das 7 a 1 ou da meio-dia às 6, tá? Sim, a DI fica das meio-dia a 1 sozinha com o aluno. Se for uma sala de integral com eles dormindo, se não, brincando com eles, enfim. E faz entrega de aluno também. A classificação é por ordem de concurso, respeita-se o número de alunos por adulto. Então, berçário, você tem 3 auxiliares. Pode ser 3 ADIs, 2 ADIs e um estagiário, depende da organização da escola. E tem a ROT, tá? Que é a reunião de a cada 15 dias, tá? Então tem esse horário aí, é um horário a mais, acho que é 2 horas, em algum dia específico a cada 15 dias, tá? Então tem essa reunião também junto com a gestão. Qualquer dúvida depois vocês podem sinalizar. Vamos falar sobre estrutura. Aqui vocês podem interagir à vontade, perguntar à vontade. Pedagogicamente, baseado em Vygotsky, sociocultural, tá? Óbvio, no mais lindo dos mundos, né? Todo mundo espera que isso é o que aconteça. Mas, enfim, essa é a base de Santo André. Baseado em BNCC, então as muitas documentações, e tem o currículo próprio também, tá? Então, Santo André baseia-se bastante nisso. Escolas. Santo André, quem é e conhece a cidade, sabe que ela varia muito, é muito discrepante a realidade dependendo de que localização você está. Tá? Então a gente sai de pessoas muito bem estruturadas, família muito bem estruturadas. Pode deixar, coloca sim. A gente pode até fazer um movimento só disso daí também, uma aula só disso. Então a gente sai de escolas muito bem estruturadas, com famílias extremamente estruturadas, para algumas realidades extremamente precárias. Tá? Então o Santo André é esse looping, é essa loucura aí. O que eu posso dizer? Escolas com famílias de um poder aquisitivo mais alto são escolas que têm um pouco mais de visibilidade, porém a comunidade é um pouco mais chata, tá? Então estou sendo sincera para vocês. É uma comunidade que exige muito mais, é um pouco mais criquinha, causam mais, tá? Enfim, essa é a realidade. Isso quer dizer que numa outra escola que não tem tanto poder aquisitivo, que é uma questão de que tem um baixo poder aquisitivo, crianças em situação de vulnerabilidade, não vamos ter algumas famílias que também vão querer lutar pelos seus direitos? Não, a gente não pode garantir isso, né?
Pode acontecer também. Então, Santo André é essa discrepância, tá? Também devemos considerar a distância entre as escolas, tá? Então, isso também é importante. Lembrando que Paranapiacaba é Santo André. Então, Paranapiacaba entra também na atribuição. Isso quer dizer, meu Deus, vou trabalhar em Paranapiacaba? Não necessariamente, porque às vezes tem gente que mora lá perto, então as pessoas tentam pegar. Mas, gente, pode acontecer, tá? Então, a gente tem tudo isso. O que aconteceu também foi a municipalização. Então, ano passado, 17 escolas do estado foram absorvidas de uma única vez. Mas, ó, se você é de São Bernardo, dependendo da região, se for aquela região perto do Jardim de Santo André, lá sempre tem muita vaga, bomba de vaga. Exatamente. É muito discrepante, gente. Assim, eu fui professora de domiciliar de crianças, né, na rede. Na hora que eu saí, a gente tinha 12 crianças com uma situação de saúde complexa e eu fui professora deles, né, no domiciliar. Eu saía de uma casa extremamente rica que não faltava nada para uma casa que a mãe olhava para mim e eu faltava chorar junto com ela, tá? Porque eu eu até me emociono porque assim, eu não sabia como ela vivia, sabe? E então a gente vê isso. E às vezes na mesma escola também a gente vê isso, tá? Dependendo da onde está localizada a escola, ela mistura todos os tipos de classe, tá? E assim, famílias, gente, não é só em Santo André, em todo lugar. As famílias estão mais exigentes, né? Estão mais conectadas, então a informação vem muito rápido, enfim. Família sempre é um assunto muito complicado, é sempre muito complexo. Mas é isso que a Ana Carolina disse. É uma discrepância imensa. Pode ser que esse ano você esteja, vou dar um exemplo, eu estava no Tarsila do Amaral, atrás do Bangu, um nível completamente diferente. Eram crianças que não estavam na particular porque o pai não estava afim de pagar. Basicamente era isso. Mas lá também tinha crianças em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, tinha algumas crianças que também estavam. Mas muito diferente do Augusto Boal, que fica na comunidade do Capoava. Entendeu? Então, assim, é muito diferente. Muito diferente. E, então, muito é da parceria da gestão com a comunidade também, tá? Mas em Santo André, se preparem o coração para essa diferença. Até por exemplo, se você vai fazer hora extra, você vai ver. Se você pega uma escola e faz hora extra em outra escola, você vai ver que a diferença é muito grande. Tá? Horários. Foi aquilo que eu disse para vocês das cargas horárias, mas no geral, todas as escolas funcionam das 7 às 6, com exceção das que tem EJA, tá? Que aí vai até 10h30 da noite, porque temos também as MEFs que tem EJA. Ah, uma informação relevante. Escolas. Atualmente, Santo André tem creches de 0 a 3 anos, tá? Chamados de berçário, ciclo 1 inicial, ciclo 1 final. E temos agora também EMEIs, tá? Antes não tinha, tá ampliando um pouquinho, que é aquela escola que só tem infantil. Graças a Deus, eu acho o máximo, acho incrível, porque é uma judieira, as crianças pequenas no meio daquelas gigantes, que era o que acontecia. Mas é uma realidade total? Não. Tem escolas que são EMEIFs, tá? Que aí tem infantil e fundamental, tá? Então, varia. Então, vai pela nomenclatura, tá? Pela nomenclatura é sucesso. Aí tem essa questão aí dos horários, mas basicamente das 7 às 6, RPS à noite. Se for infantil, pode acontecer de ter de manhã, mas costuma sempre ser à noite. As progressões eu acabei falando um pouquinho aí para vocês, né? Como é que funciona, as porcentagens. Então, só recapitulando aqui, pós 10% cada uma, limite 2. Mestrado 30, doutorado 40, tá? Cumulativos, tá? Então, se acumulam, beleza? Função. Vamos lá, um assunto importante em Santo André. Cargos de função. Que seria, né? Diretor, vice-diretor. Em Santo André não é coordenador, é assistente pedagógico, APs, tá? Mesma coisa de coordenador. Tem as PAEIs também, que são professoras professora assessora de educação inclusiva, que era a função que eu estava, tá? Que ajuda na parte
da educação inclusiva. Como que funciona? Todos esses cargos são função gratificada, tá? Todos, sem exceção. O que isso quer dizer? Que a pessoa sai da sala e vai assumir um cargo de função. Isso quer dizer competência? Agora eu sou sincera e sou fora da rede, pode falar. Não quer dizer que a pessoa é competente. Às vezes ela simplesmente tem contato com alguém. Mas também existe a parte boa, que existe as pessoas que estão por competência, né? Então tem prova, tem N coisas, tem processos seletivos, então tem gente que está por completamente excelência e capacidade de estar ali. Tem algumas pessoas que estão indicadas e vão seguindo o baile e também dá tudo certo, tá bom? Então a gente também tem esse problema na função em Santo André. Então, né, é sorte, né? E é isso que acontece. As municipalizadas estão com gestão do Estado, não tem como mexer, porque elas são, do concurso delas do Estado, elas são diretora e coordenadora, tá? Então, elas são e permaneceram. Nas municipalizadas permaneceu assim. Então, os demais, muitas vezes, roda bastante, tá? Tem, às vezes, um ciclo que roda, funcionou aqui, tira, deu problema, tira, falou alguma coisa que não era pra falar, tira também. Então, tem esses probleminhas aí na gestão, mas graças a Deus não posso reclamar, sempre tive gestoras incríveis, muito participativas e que sempre me ajudaram bastante. Então, não posso reclamar das diretoras e nem das APs que eu vivenciei. Então, são essas as funções que tem, tá? Eu não sei se mudou alguma coisa, mas até o momento que eu estava, você tinha só que ter passado no probatório. Passou do probatório, você já pode se candidatar, tá bom? Para função. Então, não sei hoje em dia como é que tá, porque esses dias eu fiquei sabendo que estavam precisando de gente para função e não tava achando ninguém. Então, pro cargo de pai, mas não sei qual é de fato a realidade. Tem coordenadora de setor também, tá, gente? As supervisoras, né? Seriam supervisoras de ensino. Então, existem essas pessoas também que dão esse suporte. E é isso. De função, basicamente é isso. Tá? E dependendo. EMEIs e EMEIFs tem vice e diretora. Creche não. Creche só tem diretora e AP. Tá? Oi, Liz! Tudo bem, Liz? E aí, então é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida sobre a estrutura? É muita informação, depois vocês podem ficar à vontade para perguntar. Mas basicamente, assim, de primeiro momento é isso que é assim que funciona a rede de Santo André. Qualquer coisa vocês perguntam. E aqui eu trouxe pra gente pensar um pouquinho, né? Eu dividi aqui esse momento, coloquei motiva ação, né? Pra gente ter um motivo, pra gente ter uma ação. Aqui é mais um momento reflexivo aqui, que eu sempre gosto de falar. Pra gente não pensar que é só mais um concurso, né? Pra pensar que é o concurso. E concurso, ele tem uma participação muito grande nossa e também uma questão de sorte, tá? Existe sim, porque a gente também depende de como o outro vai. Mas se a gente focar no que a gente tem controle, que é o nosso estudo, a gente consegue. Então, o que eu coloquei aqui? Eu gosto muito da ideia de espiral, né? É uma coisa que vai só crescendo e não tem fim, né? Então, a gente vai seguindo esse ciclo. Que quer dizer o quê? O estudo, né? O estudo, dedicação. Por quê, gente? O estudo depois serve para nossa fazer docente. Não adianta. Vai servir. Óbvio que não necessariamente o artigo 5 do ECA, né? Pode ser que não. Mas muitas das coisas lá, se a gente estudar com elas fazendo sentido pra gente, a gente vai clareando bastante coisa, tá? Eu vou depois trazer um movimento para vocês de BNCC bem legal, que era uma formação que eu dei para os municípios aqui que eu atuava. Parceria, em que sentido? Se apeguem em pessoas que também fazem, sabe? Então a gente se junta ali no grupo de estudo pra gente se fortalecer. Isso é muito importante, tá? Muito importante a gente se apegar e seguindo junto aí. Errar e acertar, normal. Às vezes você estudou horrores, muito, não deu certo. Tudo bem, desanima? Não, você fica um pouco chateado, mas você se prepara para o próximo. Todo concurso é aprendizagem, sempre falo isso. A gente precisa se preocupar. Ai, meu Deus,
não passei, meu, nossa, não vou prestar. Ou, nossa, nem quero. Gente, presta. Concurso é experiência, é repetição. Então é importante, tá? A gente ir prestando. E eu coloquei essa cabecinha aqui de zen, porque eu gosto muito de, por mais que difícil que seja, às vezes a gente tá numa situação, às vezes é uma cobrança muito grande, às vezes a gente quer muito, né? Eu já tive nesse lugar de quem quer muito, quem precisa muito. Mas acima de tudo, tentar manter a cabeça um pouco tranquila, tá? Fazendo a sua parte, estudando, vai na paz, sabe? Nesse sentido, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês quiserem falar agora também, fiquem à vontade. Eu vou parar de compartilhar. E aí a gente pode, se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem falar. Ou se quiserem falar também, qualquer coisa, podem ficar à vontade. Estou acompanhando o chat, se alguém quiser falar também, tá? Nesse primeiro era esse movimento, a gente vai ter mais alguns encontros para falar de assuntos específicos. E aí a gente vai vir com algumas estratégias, tá, gente? Então a gente vai vir com estratégia, com dica, com várias coisas pra gente poder se ajudar aí para passar nos concursos, que eu tenho certeza que vai dar certo. Qualquer coisa vocês podem perguntar para mim. Fiquem à vontade para perguntar, pode perguntar no WhatsApp também, tá? Ah, obrigada, Ari. Tamo junto. E aí vocês fiquem à vontade, tá bom? Quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui. E estamos juntos. Podem mandar mensagem à vontade, no grupo ou no particular. Fechou? Se ninguém quiser falar nada, a gente pode finalizar. Eu que agradeço. Eu agradeço vocês por confiarem. Eu fico muito feliz, na verdade, por poder contribuir para vocês aí, que para mim é muito importante também poder ajudar. Ai, amiga, também te amo. Obrigada por participar também. Ah, tá, vamos lá. O corte é assim, ó. Você vai fazer a prova, certo? A objetiva lá no dia 18. Junto com ela, você vai fazer a redação. Então, vai ter as 50 questões e vai ter a redação. Beleza, você vai fazer, tá? Fez. Aí eles vão corrigir somente a sua prova de alternativa, só. Eles vão ir lá, vão corrigir lá a máquina deles lá, que vai ler os gabaritos. E eles vão fazer uma classificação prévia. Totalmente prévia, tem uns critérios lá que eles colocam. E aí vai gerar uma lista grande. Acredito eu que grande, porque é assim que costuma ser, bem grande. Você vai olhar e vai falar, poxa, passei, acertei 50. Realmente, você está habilitado. Só que, quando eles gerarem a lista, vamos supor, gerou 7.000 pessoas nessa lista. Quando chegar no 4.500, eles vão cortar essa lista. Se você é 4.501, você não vai ter a sua redação lida. Entendeu? Não vai. Por quê? Eles delimitam até 4.500. Aí eles vão ler essas 4.500 redações e vão atribuir notas, tá? Com base naqueles montes de critérios que eles têm lá, uns padrões. Mas basicamente, coerência, tema, essas coisas. Então, quando eles lerem, fizerem essa, aí sim, entendeu? O corte acontece antes desse movimento, antes disso. Se conseguiu esclarecer ou ainda não? Se quiser abrir o microfone e perguntar também. Eles fazem isso somente meio que para não dar tanta esperança para tanta gente e também para não precisar ler, por exemplo, 10.000 avaliações, 10.000 redações, tá? Então, de ADI é 1.500, porque a ADI não chama tanto assim quanto o professor. E aí, professor, eles delimitam em 4.500. Como eu disse, pode acontecer de nem chegar em 4.500 que acertaram metade da avaliação. Pode acontecer? Pode, tá? O de São Bernardo de 2018 tinha 15.000 inscritos e somente 2.500 pessoas habilitadas. Entendeu? Então, pode acontecer. Eu acho difícil, porque o pessoal tá tendo muito acesso a hoje, graças a Deus, muito acesso à informação, né? Eu também vou aqui agora para ajudar vocês no que for possível. Então, o pessoal tá avançando nessas questões, tá tendo mais facilidade.
Então eles vão fazer esse corte também, eles pagam, né, as pessoas para corrigir. Então eles fazem esse limite aí também. Então é só isso. Pelo que eu entendi, mas eu vou dar uma olhada no edital, eu vou até retomar o último que eu prestei, que teve redação também, mas pelo critério do edital, estamos seguindo o edital. A avaliação objetiva corta-se, aí vem a redação e depois acresce os títulos, tá? Aí sim tem uma classificação final. Aí é só torcer. Aí vai dar tudo certo, porque a gente já sabe que vai dar certo. Tá bom? E aí vocês fiquem à vontade, pode perguntar o que vocês quiserem, eu vou mandar esse PDF para vocês, tá? E aí os próximos encontros a gente vai entrando em temas específicos, tá? Então a gente traz tema, eu trago dica de BNCC. Ai, Dari, obrigada! A Dari é uma querida, a gente trabalhou junto lá em Santo André também. E eu vou fazer esses movimentos, tá? Então a gente vai trazendo algumas temáticas, vocês podem mandar as temáticas, eu dou um jeito de... Eu pego, estudo, enfim, trago. E vou trazendo o que eu conseguir. E aí a gente vai trocando essa ideia. A ideia do grupo de estudo é a gente se ajudar, tá bom? Então a gente vai se ajudando. Como eu disse, pode acontecer de vir um curso paralelo não, igual de matemática, uma outra pessoa que vai vir, pode. Mas aí é à disposição de vocês. O grupo de estudo sempre vai ficar, tá? Sempre. Não precisa acabar com o concurso Santo André, pode continuar. A ideia é essa troca mesmo, para que a gente tenha mais pessoas aprovadas, tá bom? E como eu já disse, parabenizo vocês que nem abriu ainda a inscrição e vocês já estão aqui buscando aí informações para que vocês passem. E eu tô na torcida e estou disposta a ajudar até quando vocês quiserem. Então qualquer dúvida vocês fiquem à vontade, sou super aberta. Às vezes eu demoro um pouco, ou às vezes eu sou rápida, depende. Por causa da demanda mesmo. Cíntia, gente, Cíntia é minha querida amiga, a gente se conheceu em Santo André também. E é isso, e assim, qualquer tema, tá, galera? Como eu disse, depois a gente pode soltar aí informações de mestrado, posso ajudar vocês. Canva, né? Eu dou oficina de Canva. Amanhã mesmo eu vou dar uma oficina de Canva pro pessoal de Portugal, tô bem feliz. E a gente pode fazer uns movimentos também, uns aulões aqui, não tem nenhum problema, tá? Eu gosto de divulgar a informação. Tecnologia também, quem quiser, tamo junto. Educação inclusiva também, quem quiser, tamo junto. Então a gente vai trocando. E se alguém depois também quiser carreira no SESI, alguma coisa no SESI, também estamos aí. Então a gente vai compartilhando o que a gente sabe. A vida é assim. Então eu amo a educação é o que eu respiro todos os dias e a gente vai transformar essa bagaça. Tá bom, gente? Muito obrigada de novo por vocês estarem aqui. E é isso. Boa noite. E a gente começa os estudos e temos 3 meses aí pra gente estudar bastante. Tá bom? Beijos e até mais.